VUNESP 2019. Para produzir certa quantidade de parafusos em 12 horas de trabalho ininterrupto, são necessárias 6 máquinas iguais, produzindo o máximo de parafusos possível por hora, iniciando e terminando a produção ao mesmo tempo. Mantendo-se as mesmas condições de funcionamento das máquinas, é esperado que 1/3 dessa quantidade de parafusos seja produzida por 5 dessas máquinas em, no mínimo. Muito bem, nós vamos ter uma regra de 3 composta, então vamos anotar os dados em colunas. Produzir certa quantidade de parafusos em 12 horas de trabalho ininterrupto, são necessárias 6 máquinas iguais, 6 máquinas, produzindo o máximo de parafusos possível por hora, iniciando e terminando a produção ao mesmo tempo. Então ele falou, para produzir certa quantidade de parafusos, né? Eu não sei qual quantidade de parafusos é essa, eu vou chamar essa quantidade de P. Então, P parafusos. Muito bem, mantendo-se as mesmas condições de funcionamento das máquinas, é esperado que 1/3 dessa quantidade de parafusos, ou seja, se antes a gente tinha P parafusos, agora nós temos 1/3, então é aquilo dividido por 3. Então, 1/3 da quantidade de parafusos, nós vamos ter, seja produzido por 5 dessas máquinas, 5 máquinas, em, no mínimo, qual que é o tempo? X horas. Sempre a grandeza que tem o x nós vamos deixar à esquerda da igualdade na regra de 3, certo? E agora nós vamos analisar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais com relação à grandeza que tem o x. Então, antes a gente tinha 6 máquinas, agora temos 5 máquinas. O número de máquinas diminuiu. Diminuindo o número de máquinas, nós precisamos de uma maior ou de uma menor quantidade de horas de trabalho. Ora, se eu diminuir o número de máquinas, nós vamos ter que trabalhar por mais tempo para produzir a mesma quantidade de parafusos, certo? Esquece aqui que diminuiu. Então, se esse diminui, aquele aumenta, grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos analisar a grandeza ali. Parafusos, número de parafusos com relação ao tempo em horas. Antes a gente tinha P parafusos, agora temos P terços. Então, ou seja, o número de parafusos diminuiu. Diminuindo o número de parafusos, eu preciso trabalhar por mais ou menos tempo. Ora, diminuindo a quantidade de parafusos, eu preciso trabalhar por menos tempo, certo? Se aqui diminui e aqui diminui, grandezas diretamente proporcionais. Então, onde nós temos aqui um μ, nós vamos inverter a ordem da razão. Então, ao invés de 6 sobre 5, ficou 5 sobre 6, sempre multiplicando. Onde nós temos um d, nós vamos manter a razão. Então, vai ficar P sobre 3. Eu já posso simplificar aqui de cara. P e P, tudo por P, vai dar 1, certo? E temos, então, 12 sobre x, que é igual a 5 vezes 1 vai dar 5. 6 vezes 1 é 6. Dividido por 3, nós temos 2. Certo? 6 vezes 1, 6. Dividido por 3, 2. Agora é só multiplicar cruzado. Então, temos 5x é igual a 2 vezes 12, 24. Então, 5 está multiplicando, passou dividindo. 24 dividido por 5, 4 vezes 5, 20, para 24, 4, 0 e 1 vírgula, 8 vezes 5, 40, então temos 4,8, o que? Horas. Queremos o tempo em horas e minutos, então 4, ali a parte inteira é dada em horas, 4 horas e a parte decimal, então ficou 0,8. Então é só fazer vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos. 0,8 vezes 60, 6 vezes 8, 48. Então 4 horas e 48
A alternativa aqui, B,